Dr. Eduardo Odinetti e hoje eu vou falar sobre o transtorno delirante persistente. Esse transtorno delirante persistente é o CID-F22 da Classificação Internacional de Doenças. Esse transtorno é um transtorno importante, é importante falar sobre ele, porque não infrequentemente ele é confundido com a esquizofrenia paranoide. Mas é bastante diferente, em pouco, em quase nada, na realidade, o transtorno delirante persistente, ele se assemelha, em quase nada se assemelha com a esquizofrenia paranoide. Mas, como eu disse, infelizmente, muitas vezes ele é confundido com a esquizofrenia paranoide. Então é sobre isso que a gente vai falar, eu vou explicar, você já vai entender. O transtorno delirante persistente, ele tem uma característica que é a presença de delírios com muita coerência nos delírios. São delírios que normalmente têm uma temática única, tem um enredo, um script que é quase sempre ou sempre é o mesmo. E esses delírios, eles são tão bem estruturados na mente da pessoa portadora do F22, do transtorno delirante persistente, que a pessoa aparentemente não é detectada como sendo uma pessoa doente, uma pessoa portadora de um transtorno psiquiátrico. Ele pode assumir proporções severas, de comprometimento severo na vida do indivíduo, mas, diferentemente da esquizofrenia paranoide, a pessoa funciona bem, ela trabalha bem, ela pode até ter algum nível de comprometimento em relacionamentos sociais, mas nem sempre isso acontece. Em muitas e muitas vezes essa pessoa, ou seja, o portador do transtorno delirante persistente, ele funciona bem, ele trabalha ou ela trabalha bem e não é percebido. Muitas vezes a pessoa portadora do transtorno delirante persistente, ela não é vista como sendo portadora de um transtorno psiquiátrico. Salvo, por exemplo, quando aquilo se torna por demais evidente a ponto de que alguém ou mais de uma pessoa perceba. Vamos a um exemplo para você entender o que é o transtorno delirante persistente. Esse, aliás, é o portador do transtorno delirante persistente, na realidade é a autêntica pessoa paranoica. Na maioria esmagadora das vezes, quando uma pessoa é chamada de paranoica, aquela pessoa é paranoica, aquele cara é paranoico, aquela mulher é paranoica, isso, na maioria esmagadora das vezes, não corresponde às características psicopatológicas, ou seja, às características da doença paranoia. E o autêntico paranoico é esse que eu vou relatar aqui agora, portador do F22, que é o transtorno delirante persistente. Foi uma senhora de cerca de 30 anos que teve apenas 3 consultas comigo. Eu já vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu com ela? Como eu disse, a temática do delírio ela é muito bem organizada. Na primeira consulta, eu tive uma certa dificuldade de entender exatamente o porquê ela havia me procurado, porque ela falava muito, contava muitas coisas e não apresentava nenhum sinal muito claro, e muitas vezes não apresenta, daí a dificuldade que eu disse, muitas vezes acontece da pessoa não ser detectada como sendo portadora de um transtorno e, enfim, a primeira consulta foi um pouquinho pobre no sentido do que se foi possível detectar. Na segunda consulta veio com toda a força a expressão desse transtorno delirante persistente. O que acontecia com ela? Ela já tinha mudado de vários empregos, até de cidade, e o enredo, o script era sempre o mesmo. Ela entrava em um trabalho, num lugar para trabalhar, eu não vou dar pistas aqui para não identificá-la, e quase sempre começava da mesma forma. Alguém está falando de mim pelas costas. Eu sei que já era o delírio, não tinha ninguém falando dela nas costas, mas alguém está falando de mim pelas costas. Daqui a pouco já não era uma pessoa, eram 2 pessoas. Daqui a pouco era um grupo de pessoas dentro do trabalho e daqui a pouco já era o chefe da empresa ou da loja ou do escritório, ou seja lá onde for, que ela trabalhasse, que estava contra ela. Quando
Quando eu vi que se tratava de um transtorno delirante, evidentemente eu fiz o diagnóstico diferencial, não tinha nada a ver com a esquizofrenia, não havia aqueles sinais da esquizofrenia. Para a gente não aumentar, não ficar longo o vídeo, né, falar em embotamento afetivo, interceptação do pensamento, alucinações, nos detendo apenas no delírio. O delírio na esquizofrenia paranoide, por exemplo, ele tende a ser bizarro, ele varia muito. Uma hora o indivíduo está sendo perseguido por um grupo de inimigos, outra hora está sendo perseguido por animais, outra hora pode estar sendo perseguido, enfim, até por objetos inanimados. Então, são delírios bizarros. Uma das características do transtorno delirante persistente é que o o delírio ele nunca é bizarro. O delírio nunca é bizarro, ele sempre é muito coerente. Quando essa senhora veio pela segunda vez, o delírio já veio manifesto, ou seja, ela já chegou delirando, ela já chegou contando que havia um grande complô contra ela, que envolvia não somente a empresa, envolvia a família e envolvia também pessoas do governo, estavam todos contra ela. E a sistematização era muito bem articulada, o script parecia um filme, era muito bem feito. Não havia sinais, como eu disse, de esquizofrenia, de sintomatologia psicótica que caracterizasse a esquizofrenia. Inclusive, diga-se aqui, é importante dizer, quando o paciente ele é portador de transtorno delirante persistente, ele não pode ser diagnosticado como sendo portador de esquizofrenia, de nenhum tipo de esquizofrenia, porque são transtornos muito diferentes. E o terceiro momento, a terceira vez onde ela veio, que eu disse que ia falar sobre isso depois, veio me procurar para falar comigo, foi o grande problema, porque ela voltou, no início estava bem, no início da consulta, de repente começou de novo com a temática do delírio, até que de repente começou a me olhar com um olhar estranho, com a tonalidade de voz mudou e ela disse: o senhor também está envolvido nessa trama, o senhor também quer fazer alguma coisa, aliado, o senhor está aliado, isso quer dizer, que o senhor está aliado a eles, o senhor está querendo me prejudicar, sempre me prejudicar. E o caráter de egocentrada, ou seja, tudo girava em torno dela. Eram características muito proeminentes desse transtorno delirante persistente. Essa senhora simplesmente se levantou e foi embora e nunca mais apareceu, porque na cabeça dela eu fazia parte do complô, da conspiração muito bem elaborada, repetindo o que difere da esquizofrenia paranoide, muito bem elaborada. E eu acabei fazendo parte na cabeça dela, na mente dela, e não pude fazer nada, tentei contactar familiares, sem sucesso, não consegui. É importante dizer, para finalizar, que esse F22 da Classificação Internacional de Doenças, o transtorno delirante persistente, ele tende muitas vezes, eu diria até quase que na maioria das vezes, a responder muito diferentemente do tratamento que é utilizado na esquizofrenia paranoide ou em qualquer outro tipo de esquizofrenia. Portanto, eu não vou mencionar o tratamento porque ele pode ser tão multifacetado, tão diferente de paciente para paciente portador de transtorno delirante persistente, que não existe nenhum protocolo para você, não existe lugar nenhum. Protocolo é você tem uma sequência de tratamento para aquele tipo de doença. Não existe protocolo para o tratamento do transtorno delirante persistente. Então esse é o autêntico transtorno delirante persistente, que não corresponde às características psicopatológicas da esquizofrenia, e o tratamento, muitas vezes, que é usado na esquizofrenia não se aplica, o paciente portador de transtorno delirante persistente, como disse, ele tende a não responder bem ao mesmo tratamento, ou não responde de jeito nenhum, não responde nada ao mesmo tratamento que é usado na esquizofrenia paranoide, ou em outras esquizofrenias também. O tratamento ele é multifacetado, ele pode incluir uma série de medidas que você toma, tem que ser muito bem individualizado. Então é para você conhecer mais
um transtorno psiquiátrico e quem sabe você ou alguém da sua família já tenha passado por isso, ou seja, de ter um familiar portador de transtorno delirante persistente. E pode ser que você também esteja, enfim, sendo investigado, espero que não, para, a elucidação diagnóstica de um quadro clínico onde existe a presença de delírios. Lembrando que os delírios no transtorno delirante persistente são muito organizados, a pessoa tende a funcionar bem, ela no trabalho ela funciona bem, ela tende a funcionar bem em todas as suas funções, na sua vontade, na sua maneira de vestir, ela não tem aquele comportamento desorganizado como há na esquizofrenia. E também outra característica importante do transtorno delirante persistente é que nem sempre é possível você fazer o diagnóstico rápido. Esse delírio ele pode durar por muitos anos ou para o resto da vida. Então é isso aí, muito obrigado por você ter visto o vídeo, que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem eu sirvo com alegria e com toda a honra, te abençoe a você e a sua família. Até outra hora com outro assunto, se Deus assim permitir. Tchau.